Qual tipo de educação você prefere? Aquela que os pais dão total liberdade para os filhos fazerem o que eles quiserem, ou aquele tipo de educação que é um pouco mais restritiva e que os pais geralmente dizem que sabem o que vai acontecer antes que de fato aconteça? Oi gente, antes de começar esse vídeo eu gostaria de avisar pra vocês que esse é mais um daqueles vídeos que estou regravando. Pra quem não sabe, no início do canal eu falava gritando, meio desesperada, algumas pessoas não entendiam muito bem os casos por causa disso, então eu tomei a decisão de regravar esses vídeos para que vocês possam escutar nessa nova narrativa. Se você já viu esse caso e não tá afim de continuar, não tem problema, pode parar por aqui. Se você quer me ajudar com o engajamento, continua assistindo esse vídeo porque esse caso é bem importante. E se você não conhece o caso da Brianna, bora lá começar o nosso caso de hoje. Conheçam Brianna. Ela nasceu no dia 21 de julho de 1998. Ela era uma jovem de 15 anos que vivia com seus pais e seu irmão mais novo em Chicago, Estados Unidos. Brianna foi descrita como uma jovem divertida, brincalhona, mas muito animada. Ela era aquele tipo de pessoa que, se estivesse em uma rodinha, ela ficava contando piadas, tentava fazer todo mundo sorrir e por isso, desde bem novinha, ela sempre foi cercada de muitos e muitos amigos. Ela também se dava bem com sua família, principalmente com sua mãe e seu irmão. O pai dela, ela acabou se distanciando na adolescência, porque nesse período os pais começaram a se desentender bastante. Praticamente todos os dias tinha alguma desavença na casa dela, e com isso ela meio que se afastou dele, mas continuava respeitando. Só que ela decidiu não se intrometer naquilo. Como qualquer adolescente de sua idade, Brianna queria conhecer meninos, ela queria namorar, vivia pedindo pra mãe para que ela deixasse ela conhecer outras pessoas, pra ela sair. Só que a Alicia, a mãe de Brianna, achava que ela era nova demais. Ela disse pra filha que isso não era necessário naquele momento, até porque a Alicia tinha saído de casa aos 16 anos, teve Brianna aos 17, então ela não queria que a filha dela passasse pela mesma coisa que ela passou. Ela vivia dizendo que queria que Brianna estudasse, que ela focasse totalmente nos estudos. Ela estava fazendo faculdade de enfermagem para oferecer o melhor para seus filhos. Também trabalhava meio período em uma farmácia e com esse dinheiro ela pagava o colégio deles. Ela queria que Brianna tivesse o melhor estudo possível e que ela tivesse uma vida totalmente diferente do que ela teve. Ela realmente ficava com receio de que Brianna seguisse os mesmos passos que ela, e então por isso ela até meio que segurava bastante a filha. Brianna não gostava disso, obviamente. Muitas vezes ela e a mãe se desentendiam, mas no final ela sempre escutava a mãe. Outra coisa que a Alicia não gostava era que Brianna usasse redes sociais. Brianna, na verdade, era proibida de usar, só que ela arrumou um jeito. Ela descobriu que a mãe dela tinha um perfil de uma rede social bem antigo e que nem lembrava que existia, então ela começou a usar esse perfil. Através do perfil antigo de sua mãe, Brianna começou a conversar com seus amigos, conhecer até alguns meninos, só que a Alicia não tinha ideia de que isso acontecia. Em certo momento, em 2012, Brianna acabou aceitando uma solicitação de amizade de um jovem chamado Eric. Ele falou pra ela que já tinha mais de 20 anos, eles começaram a conversar, ela se interessou bastante por ele. Só que quando ele perguntou quantos anos ela tinha, ela não falou a real e ela disse pra ele que tinha 15 anos. A partir do momento que eles começaram a conversar, ela logo se apaixonou por ele, eles conversavam todos os dias. De certa forma, ele também disse pra ela que se apaixonou por ela, e então por isso eles começaram a namorar, mas eles ainda não tinham se conhecido pessoalmente. Era praticamente um namoro online e eles só namoravam por ali, conversando nessa rede social. No dia 20 de agosto de 2012, Brianna começou a estudar em um colégio de freiras. Alicia colocou a filha nesse colégio porque ela percebeu que ela só estava falando de meninos, que em algum momento ela ia começar a namorar. E então, para evitar ao máximo que isso acontecesse, ela decidiu colocar Brianna nesse colégio só para meninas, porque na cabeça dela, ela estando ali e não tendo nenhum contato físico com eles, ela dificilmente ia se interessar por alguém.
Brianna de início não achou legal, ela até reclamou porque ela tinha que usar um certo uniforme, mas no final ela acabou obedecendo a mãe, começou a estudar. Porém, 4 dias depois, no dia 24, ela levantou para ir para o colégio, mas assim que a Alicia escutou o barulho da porta, ela acordou para ver se a filha realmente já tinha ido. E assim que ela foi ao quarto de Brianna, ela encontrou um bilhete onde ela dizia que tinha ido embora e que ela ia morar com uma amiga. Ela disse para a mãe que estava bem, que ela não precisava procurar por ela. Só que, obviamente, a Alicia saiu, começou a procurar por Brianna, não encontrou. Ela ligou para algumas amigas também que disseram que não sabiam onde ela estava. Ela ligou para o celular da filha incessantemente, só que Brianna desligou. Ela não atendeu a mãe em momento algum. E por isso a Alicia decidiu ligar para a polícia e pediu que eles fossem até a casa dela. Assim que a polícia chegou ali, a Alicia mostrou o bilhete, ela contou o que tinha acontecido. Os policiais disseram para ela que ela não precisava se preocupar, que isso era uma coisa de adolescente e que provavelmente, muito em breve, Brianna voltaria para casa. A Alicia não acreditou naquilo que eles estavam dizendo. Ela ficou imaginando que só porque a filha dela não era filha de ninguém importante, eles estavam agindo daquela forma e achando que realmente estava tudo bem. Em uma entrevista, a Alicia disse: "Se fosse a filha deles, eu tenho certeza que eles teriam rodado a cidade procurando por ela." Como os policiais não fizeram isso, os pais de Brianna decidiram procurar sozinhos. Eles distribuíram panfletos por todo o local, falaram com dezenas de pessoas, porém, conforme as horas se passaram e a noite chegou, eles não conseguiram encontrar nada e Brianna em momento algum ligou para eles para dizer onde estava ou o que ela estava fazendo. Enquanto os pais estavam procurando por ela, Brianna estava indo para a casa de Eric. Eles tinham marcado de se encontrar naquele dia pela primeira vez. Ele também a convidou para morar com ele e ela aceitou. Então, assim que Brianna chegou na casa e conheceu Eric, ela realmente percebeu que estava apaixonada. O coração dela começou a bater mais forte, ela ficou ansiosa, nervosa. Só que apesar disso tudo, ela também notou que ele parecia ser um pouco mais velho do que ele tinha contado para ela. Como eu falei pra vocês, Eric tinha mais de 20 anos, só que quando ele começou a conversar com Brianna, ele disse que era adolescente. Então, quando ele notou que ela percebeu isso, ele logo disse que tinha 21, perguntou se ela se importava. Ela também contou que não falou a verdade, que na verdade ela tinha 14 anos. E então, Eric disse pra ela que pra ele não importava e que se para ela não tivesse nenhum problema, eles poderiam sim continuar namorando. Brianna disse que sim. Eric começou a falar sobre sua vida, contou que a vida dele não foi fácil, falou sobre sua infância, chegando ao ponto de Brianna sentir uma certa pena dele e achar que ele estava confiando nela demais. Em certo momento, Eric se aproximou de Brianna, eles ficaram juntos, ele demonstrou que queria algo mais, e apesar de Brianna ainda não estar preparada, ela decidiu ir em frente, porque na cabeça dela, Eric confiava nela, tinha aberto as portas de sua casa para ela, e ele merecia que ela também confiasse nele. Algumas semanas então se passaram, por volta de 10 dias, a polícia ainda não queria saber do caso de Brianna, a mãe dela e o pai estavam procurando por tudo sozinhos, até que em certo momento a mãe de Brianna decidiu mexer no notebook dela para ver se tinha alguma coisa além dos trabalhos do colégio. E assim que ela começou a mexer, ela percebeu que a filha estava usando sua rede social antiga e ao entrar nas mensagens ela viu que ela conversava muito com um jovem chamado Eric. Ela então entrou no perfil desse garoto, começou a olhar os vídeos, as fotos. Através dos vídeos ela percebeu que já tinha passado em uma rua que aparecia ali. Ela chamou seu marido, disse para ele que conhecia aquele local, que eles precisavam ir até lá porque ela entendeu que Brianna estava com ele. E então, a partir desse momento, Alejandro, o pai de Brianna, pegou o carro dele e os dois começaram a rodar as ruas à procura de Brianna. Após passar de carro por diversos bairros, Alicia finalmente encontrou a rua que ela viu pela filmagem. Ela pediu para o marido parar o carro, eles ficaram ali
por horas esperando para ver se Brianna passava. Ela também ficou olhando as casas para ver se via a filha, e em determinado momento ela conseguiu, porque Brianna passou por uma das janelas e ela finalmente teve certeza do local onde ela estava. Ao invés de Alicia ir até lá, ela decidiu ligar para a polícia. Eles foram até a casa de Eric e levaram Brianna contra a vontade dela, porque ela não queria. Ela estava basicamente vivendo a vida que ela queria com ele, estava vivendo uma vida de casada, né? E ela estava gostando de estar ali. Então ela não ficou nada feliz quando os pais dela conseguiram encontrá-la. Assim que ela conversou com os investigadores, ela não quis dar queixa de Eric, obviamente. Mas a Alicia queria, ela ficou implorando para que a polícia fizesse alguma coisa. Ela disse que aquilo não estava certo. Só que os policiais disseram para ela que eles não poderiam fazer nada, porque Brianna foi sozinha para casa dele. Ninguém a levou, ninguém fez ela fazer nada contra a vontade. Então, de acordo com eles nada podiam fazer a respeito disso. Assim que conversou com a mãe, Brianna disse que amava Eric, que queria ficar com ele, morar naquela casa. Disse que não tinha necessidade dela voltar para a casa da família, já que ela sabia o que queria da vida e que fazendo isso a mãe dela só estava atrapalhando ela. Alicia não deu confiança, deu um baita sermão. Ela decidiu sair do trabalho para ficar de olho em Brianna. Ela também tirou o celular, notebook. Ela estava proibida de usar qualquer aparelho e Alicia falou para ela que a partir daquele dia seria somente de casa para escola e da escola para casa. Que ela não ia poder sair com as amigas, não ia poder fazer nada. Que ela basicamente ficaria de olho nela o tempo inteiro. Algumas semanas então se passaram e como Eric não conseguiu falar com Brianna, ele decidiu ligar para o celular da mãe dela. Assim que ela atendeu e percebeu que era ele, ela não acreditou que ele teve coragem de fazer aquilo. Disse para ele que ela não queria que ele entrasse em contato com Brianna, que ela não aceitava aquele namoro. E conforme os dias se passaram, ele realmente não conseguiu mais nenhum contato com ela, assim, e Brianna continuou sua vida normalmente, indo para o colégio. Um mês então se passou, Brianna começou a sentir saudade do namorado. Ela conversou com uma de suas melhores amigas, pediu que ela ajudasse em um plano, a amiga dela aceitou. Essa amiga foi até a Alicia, pediu que Brianna fosse com ela até o shopping, que ela precisava muito da ajuda da amiga. E como Brianna já estava há um bom tempo sem sair, o coração de Alicia amoleceu, ela quis dar um voto de confiança na filha e permitiu que ela fosse ao shopping com essa amiga. Brianna não queria ir para o shopping com a amiga dela, ela marcou um encontro com o Eric. Depois daquele dia, todo final de semana, ela fingia que ia com a amiga para o shopping, se encontrava com ele. E assim, eles começaram a namorar, se vendo pelo menos uma vez na semana, sem que a mãe dela sonhasse que isso estava acontecendo. Brianna e Eric ficaram mais ou menos 2 meses se encontrando dessa forma. No início, ele deu até para ela um celular de presente, para que eles pudessem conversar quando ela estivesse no colégio ou em casa. Só que em certo momento, Eric começou a se cansar disso. Ele falou para Brianna que não estava gostando de se encontrar com ela somente no shopping, que ali tinha muitas pessoas, que eles não ficavam à vontade, que eles não poderiam fazer algo mais íntimo e que para ele namorar daquele jeito não tinha graça e deu a entender que queria terminar com ela. Como Brianna percebeu isso, para contornar a situação, ela disse para ele que ele não podia fazer isso com ela porque ela estava grávida. Eric então ficou muito feliz, eles se abraçaram. E Brianna manteve essa mentira por muitas e muitas semanas. Em janeiro de 2013, Alicia descobriu o celular que ele tinha dado para Brianna. Assim que ela começou a olhar o celular, ela viu muitas mensagens, fotos de Brianna mostrando a barriga e dando a entender que estava grávida. Assim que ela questionou a filha sobre isso, Brianna disse para ela que tinha mentido, que ela não estava grávida, mas que ela tinha falado isso pro namorado porque ela não queria que ele terminasse com ela. Alicia então mandou que ela ligasse para Eric e contasse toda a verdade. Eric não acreditou, falou para ela que a mãe dela estava por trás disso, que ele não acreditava e que a mãe dela não deveria se intrometer em um relacionamento que não tinha nada a ver com ela. Mesmo com toda a atenção da mãe virada para ela, Brianna ainda arrumava formas de conversar com Eric. Ela pedia para o irmão mais novo emprestar o celular dele, assim ela enviava mensagens, telefonava. E todas as vezes que a mãe dela precisava sair, o irmão dela emprestava o celular
e ela continuava conversando com o namorado. Alicia tentou pedir vários mandados de afastamento. Todas as vezes que as autoridades iam até a casa de Eric entregar esses mandados, ele não estava. Então, parece que pela lei a pessoa precisa receber para que isso comece a contar. E como ele não recebia, ela ficava sem saber o que fazer. Como eu disse pra vocês, Brianna sempre arrumava uma forma de se encontrar com Eric. Quando ela ia pro colégio, as amigas dela a ajudavam a ver ele. Elas achavam que o namoro entre eles era algo lindo, que eles eram muito apaixonados. Só que o que Brianna não dizia é que Eric não era tão maravilhoso assim. Ele gostava de saber tudo o que ela fazia, tentava controlar ela de alguma forma. Ele também, por vezes, chegou a agredir, mas ela nunca falou nada, então todo mundo achava que o namoro deles era realmente um conto de fadas. Em agosto de 2013, Eric foi até a casa de Brianna, ele falou com ela, a mãe dela não estava em casa nesse dia, disse pra ela que ele tinha aprontado algumas coisas, que ia ser preso, e perguntou se Brianna poderia esperar por ele. Ela disse que sim, ele então deu um anel de compromisso pra ela, pediu ela em casamento, ela aceitou. Depois disso, ele realmente sumiu, não apareceu mais. Brianna guardou esse anel, só que quando a mãe dela estava arrumando a casa, ela achou e Brianna acabou contando que tinha ficado noiva de Eric. Assim que Alicia ficou sabendo sobre o noivado da filha, ela conversou com seu marido, disse que para ela aquilo era o ponto final, que não dava mais, que eles precisavam afastar o Eric da Brianna. E então os dois tomaram uma decisão, eles decidiram que o melhor era se mudar de cidade. Em agosto de 2013 eles fizeram isso. Obviamente Brianna não gostou no início, ela até ficou um pouco afastada da família, não conversava com eles. Porém, conforme as semanas foram se passando, ela começou a gostar da cidade, gostou do novo colégio, fez novos amigos, ficou mais unida do que nunca com sua família e percebeu que realmente ali ela poderia ter uma nova vida. Conforme as semanas se passaram, uma amiga de Brianna ligou para ela e disse que Eric tinha ficado com uma conhecida. Brianna ficou triste, decidiu conversar com Eric por telefone e disse que para ela já não dava mais, que não gostou de saber que ele tinha traído ela. Assim que Brianna terminou com ele, ele disse para ela que ele não aceitava e que ela deveria ficar esperta porque em qualquer momento ele poderia ir até a casa dela e se ele fosse, ele poderia fazer algo tanto com ela quanto com sua mãe. Brianna então conversou com Alicia sobre isso. Alicia escutou a filha e instalou alguns equipamentos em sua casa, algumas câmeras. Ela também procurou a polícia e pediu mais um mandado. E todas as vezes que ela saía de casa, ela ficava bem atenta, porque ela realmente acreditava que Eric poderia fazer o que ele tinha falado. No dia 13 de fevereiro de 2014, Alicia estava levando sua filha para o colégio como ela fazia todas as manhãs. As duas entraram no carro, começaram a conversar, estavam rindo juntas, até que Alicia olhou para o lado, ela percebeu que tinha um homem se aproximando, ela não conseguiu ver quem era, porque estava de casaco, mas não deu nem tempo dela pensar e quando ela percebeu, essa pessoa atirou. Alicia então começou a buzinar o carro. Alguns vizinhos perceberam o que estava acontecendo, ligaram para a polícia, ligaram para o hospital também. Assim que a emergência chegou ao local, eles levaram as duas para o hospital. E enquanto elas estavam sendo levadas, os policiais começaram a vasculhar todo o bairro, porque eles sabiam que com certeza a pessoa ainda estava por ali e eles queriam encontrar. Os investigadores então olharam em cada lugar daquele bairro. Em determinado momento eles encontraram Eric escondido no quintal de uma casa. Assim que se aproximaram, ele não soube explicar por que estava ali. Eles contaram o que tinha acontecido, mas Eric falou que não tinha nada a ver. Mesmo assim, ele foi levado. Os policiais puxaram o histórico dele, descobriram que ele tinha antecedentes, que não era a primeira vez que ele vivia uma situação parecida com aquela, porque ele já teve problemas com outras namoradas também. Só que mesmo com tudo isso, Eric continuava dizendo que ele era inocente e que eles tinham pegado a pessoa errada. Enquanto os investigadores estavam com Eric, Brianna e sua mãe estavam sendo tratadas por causa do tiro. Alicia acabou ficando bem, ela logo foi liberada pelos médicos, só que no dia 17 de fevereiro de 2014,
Brianna acabou perdendo sua vida. E assim que os médicos foram conversar com a mãe, eles disseram que Brianna estava grávida. Alicia disse em uma entrevista que esse bebê era de um namorado que ela estava na cidade, ela já tinha esquecido o Eric, estava com uma outra pessoa da idade dela, ela estava muito feliz, só que a Alicia também não sabia dessa gravidez. E eu tô dizendo isso porque muitas pessoas podem achar que, na verdade, esse bebê era do Eric, mas não era. O julgamento de Eric ocorreu no dia 20 de abril de 2014. Durante o julgamento, ele insistiu que era inocente, ele chegou até a reclamar de um de seus advogados, ele falou que o advogado não montou a defesa dele corretamente, que as pessoas queriam colocar uma culpa nele que não era dele. Ele insistiu que ele não estava usando as roupas que a mãe de Brianna disse que o tal homem estava. Ele falou que as roupas dele eram totalmente diferentes da descrição dela e que ele realmente não sabia porque eles estavam fazendo isso com ele. O promotor chegou a rir e falou que ele gostava de enganar as meninas e ele achava que ele ia enganar eles da mesma forma, mas ele não ia conseguir. Um dos amigos de Eric chegou a testemunhar e falou que na semana que tudo aconteceu, ele conseguiu uma arma para ele. Os promotores também apresentaram a dúzia de mandados de afastamento que Alicia tinha pedido para a polícia, mas que ela não conseguiu. Eles também mostraram as mensagens que Eric enviou para a amiga e para Brianna, falando muitas coisas, falando sobre o término, que não tinha gostado nada disso. E ao final de tudo, todo mundo chegou à conclusão que ele não tinha aceitado o fim do relacionamento e que por isso ele foi até lá e tomou aquela decisão. Eric então foi considerado culpado e ao final do julgamento ele pegou 122 anos de prisão. Porém, em 2019 eu vi que ele entrou com um processo para que o julgamento dele fosse anulado, porque segundo Eric, um dos advogados dele não fez o trabalho perfeitamente. Ele também falou que tinha um homem no júri que já conhecia ele e não gostava dele, então isso pode ter influenciado na decisão. Eu não sei como anda tudo, porque a última matéria que eu vi foi de 2019, mas até o momento o julgamento dele ainda não foi anulado, e se qualquer coisa acontecer, pode ter certeza que eu vou vir aqui e eu vou contar pra vocês. Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Respondendo a pergunta que eu fiz lá no início, eu acho que pra tudo existe um equilíbrio. Eu acho que liberdade demais e restrição demais não é legal, mas isso sou eu que estou dizendo. Cada família faz o que quiser, dá a educação que quiser, mas ao meu ver, eu acho que tudo precisa de um equilíbrio. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ou não, se você já tinha assistido aqui no canal, lá no início, coloca aqui também que eu quero saber. Não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho. E se você também quiser sempre estar por dentro dos casos que eu estou postando, me segue lá no Instagram, @marissa.neves, porque eu sempre conto mais sobre os casos, sobre minha vida, sobre tudo lá, tá? Então me segue lá, que você será muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, dá uma olhadinha, porque a plataforma está desinscrevendo algumas pessoas, tá? Compartilhem também esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas conheçam o meu trabalho. Vocês são o meu gás, são as pessoas com quem eu posso contar, então por isso eu sempre peço para vocês compartilharem, porque eu só posso contar com vocês. É isso, tem vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta, só que essa semana vai ficar um pouco embaralhada. Talvez os vídeos vão sair em dias diferentes, tá? Esse vídeo é um vídeo extra, vai ter caso novo aqui, não se preocupem. Eu não coloquei hoje, eu não sei se esse vídeo vai sair exatamente hoje que eu estou pensando, na segunda-feira, mas se sair eu tô colocando ele hoje porque eu tive alguns problemas na semana passada e não consegui me organizar, tá? Mas de qualquer forma eu espero vocês aqui no próximo vídeo, agradeço de coração por tudo. E é isso, gente, um beijo no coração de vocês, obrigada pelo apoio, pelo carinho, pela atenção. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.